Olá, meu nome é José Wanderley Machado, sou professor de eletrônica e de automação. Nós hoje vamos ver qual é o efeito da corrente elétrica sobre um condutor, na realidade o excesso da corrente elétrica sobre este condutor. Essa maleta que eu desenvolvi para fazer teste de medição de resistência ohmica em componentes como disjuntores, contatores e barramentos. Isso aqui é um micromímetro. Ele fornece uma corrente até 120 ou 130 amperes conforme a carga solicitada e uma tensão inferior a 20 volts. Só que eu vou aproveitar este equipamento para mostrar o efeito da absorção da corrente excessiva no condutor. Só que antes a gente utilizar nosso objeto de teste, um pequeno pedaço de fio de cobre de 1,5 milímetros, flexível, capacidade de corrente é 30 graus centígrados, 14,5 amperes, vou demonstrar um outro conceito com esta maleta. No caso, eu tenho aqui a minha maleta. Essa maleta ela está projetada para injetar corrente contínua, se for necessário também pode-se injetar corrente alternada. Aí eu teria aqui a entrada de corrente nesse objeto de ensaio, que é um barramento de cobre, que poderia ser um motor, um chuveiro elétrico, qualquer outra carga. Então a corrente elétrica que vai entrar por este condutor aqui vai percorrer o objeto de ensaio e vai sair pelo outro condutor. Isso quer dizer o quê? A corrente que sai da fonte retorna à fonte. No caso, a corrente que está saindo pelo polo positivo da maleta entra no objeto de ensaio e volta pelo polo negativo. Ou na nossa residência, a corrente que está sendo absorvida pelo condutor fase, por exemplo, indo para um chuveiro, ela vai sair pela fase, pelo disjuntor, vai pela fase, vai ao chuveiro, passa por dentro do chuveiro, gera o aquecimento solicitado e retorna pelo neutro. Então, o que acontece? Tanto o condutor positivo e negativo, neste exemplo, tem que ser a mesma bitola, como fase o neutro no nosso chuveiro em casa, também tem que ser a mesma bitola. Por exemplo, chuveiro, pode ser qualquer outra carga, um ar-condicionado, uma geladeira, isso se aplica a qualquer equipamento. Então, vou ligar meu equipamento. Vou me utilizar desse instrumento. Isso aqui é um alicate amperímetro, só que este alicate amperímetro, diferente dos tradicionais, além de medir corrente alternada, ele também mede corrente contínua e corrente alternada. Vocês podem observar que está saindo da fonte uma corrente de aproximadamente 84 amperes da fonte e no outro polo também aproximadamente 84 amperes. Isso comprovando o que eu comentei. Aqui. Então agora a gente vai trocar o nosso objeto de ensaio, que é este barramento, pelo aquele fio de cobre. Então esse fio de cobre, como eu tinha comentado anteriormente, é um fio de cobre flexível, bitola 1,5 mm, capacidade de corrente a 30 graus centígrados, 14,5 amperes, numa instalação embutida, que pode ser tanto em parede como em laje. Para acelerar o processo, só que nós vamos fazer uma sobrecarga nele. Eu vou injetar uma corrente 7 vezes superior à capacidade nominal dele, mais ou menos de 100 a 110 amperes. Então observe o que acontece com ele. Deixa eu ajustar a corrente na fonte para esse valor. Está passando a corrente de 105 amperes. Tem como você pressionar?
podem observar o que está acontecendo com o fio. Está degenerando a sua capa isolante. Isso aconteceria na sua instalação, na sua residência, se ela for mal dimensionada. Pode ver que a capa isolante já foi totalmente degenerada, inclusive o nosso condutor está em forma incandescente. A temperatura é superior a 300 a 400 graus centígrados. Se a gente deixar mais um tempo, vai até a ruptura do condutor. Aí o que acontece? Existe uma regra na elétrica que ela diz a seguinte coisa. Por exemplo, esse condutor, a capa de PVC, ela pode chegar até uma temperatura de 70 graus centígrados, somando o calor gerado pela corrente, pela passagem da corrente elétrica nesse condutor, mais a temperatura ambiente. O que acontece? Se nós trabalharmos até 70 graus, que é o limite dele, nós teremos um condutor, no mínimo uma vida de 30, 40, até 50 anos. A capa isolante propicia uma longa duração de isolação. Mas, como a gente injetou uma corrente muito alta, pode ver que a temperatura deixou o condutor incandescente. Existe uma regra que diz a seguinte coisa: a cada 10 graus acima do limite estipulado, a vida útil cai a metade dela. Então, vamos colocar uma data. Vamos dizer que a capa isolante do fio dure 40 anos, se ele trabalhar até 70 graus centígrados. Se eu estiver a 80 graus, já caiu para 20. E se estiver trabalhando a 90 graus centígrados? De novo, a metade do último valor, vira 10. Se estiver 100, 5 anos, e assim, consequentemente, até um determinado momento que ela foi totalmente degenerada. Isso é um temido curto-circuito, e o que a gente vê tanto na televisão, destruiu tal comércio ou tal casa, foi o curto-circuito. Na verdade, o pessoal só se detém ali, mas isso aqui demonstra o que ocasiona. Então a gente tem que fazer uma instalação de uma forma correta. Tomar os seguintes cuidados. Os condutores da instalação daquele circuito têm que ter a mesma bitola. Se eu utilizei um fio de 4 milímetros, utilizando-se do exemplo do chuveiro, se eu usei um fio de 4 milímetros que suporta uma capacidade de corrente de 28 amperes a 30 graus centígrados, e o meu chuveiro consome 20 amperes, então eu vou utilizar o fio fase de 4 milímetros, o fio neutro de 4 milímetros e a proteção também de 4 milímetros, porque a corrente vai sair do nosso quadro de energia pela fase, sair-se 20 amperes, entra no chuveiro, gera o calor necessário e retorna à fonte pelo nosso neutro. Muitos eletricistas fazem o quê? Instalam na fase o fio de 4 milímetros, pegam no neutro, utilizam um fio de 1,5 milímetros. Com isso, tem uma diferença de corrente. O 4 milímetros aguenta 28 amperes, o de 1,5, 14 amperes. Se eu estiver passando 20 amperes nele, eu estou colocando uma sobrecarga de 40% além da capacidade do fio, com isso degenerando a capa isolante e, consequentemente, numa determinada data, ocasionando um incêndio na sua residência ou no seu comércio. Então nós devemos ficar atentos à utilização das bitolas, e se quiser se transformar num profissional de boa qualidade, eu ministro cursos nessa área, pode se inscrever, só ver meu endereço que está no final do vídeo, pode entrar em contato e assistir aulas comigo, que eu tentarei passar todas as informações pertinentes para você ser um bom profissional. Muito obrigado pela sua participação.